todos. Que bom, segundo boa tarde, muito expressivo. Gostei. Quando me chamam de Leonardo Viana, eu já fico meio tenso, porque todo mundo me chama de Léo. Então, quando o Milani falou Leonardo Viana, já estou com uma responsabilidade imensa. Amigos, falar sobre Maria não é nunca uma tarefa fácil, porque muitos de nós ainda não temos a compreensão da grandeza desse Espírito. Um Espírito que aceitou uma missão extremamente respeitosa, extremamente difícil, porque você imagine aqueles e aquelas que são pais e mães atualmente, se nós já nos defrontamos muitas vezes com algumas indagações que os nossos filhos fazem e ficamos aturdidos, imagine ser mãe de Jesus. Como não deve ter sido, digamos assim, perigoso ser mãe de Jesus, né? Porque a grande missão desse Espírito, que já vinha coroado pelos grandes luminares estelares, acompanhados pelos anjos de Deus, o mínimo que se poderia fazer era não atrapalhar a missão desse indivíduo. E aí eu fico pensando, muitas vezes, quando um filho ou uma filha se envolve em problemas, perde na escola, e aí os pais e mães se veem descabelando, perdendo o sono para poder resolver a questão do filho. A gente se pergunta, na posição de Maria, ela tendo consciência de tudo aquilo que Jesus iria passar, o esforço que ela não deve ter empreendido para não atrapalhar a missão de Jesus, no sentido de que se deveria deixar fazer a vontade de Deus e não a dela na qualidade de mãe. Imaginemos a profundidade desse compromisso. É muito bom, por outro lado, falar de Maria no mês das mães, porque Maria é a mãe das mães, é o modelo de todas as mães, não é? O universo é por excelência misterioso, e todos nós, há milênios, tentamos descobrir mais um pouco sobre esse labirinto de informação e de conhecimento que é o universo. E temos tentado desvendar os segredos que habitam dentro do infinito, tentando fazer com que isso que está obscuro ao nosso conhecimento venha à tona e que a gente realmente conheça um pouco mais sobre os mistérios de Deus. Tentando dar um empuxo no nosso próprio conhecimento, no conhecimento da ciência, para que possamos entender um pouco mais dessa ciência de Deus. Quantos astros circulam no infinito? Quem poderia responder isso? Ninguém sabe. Ninguém sabe quantos astros circulam no infinito. Pensamos muitas vezes que conhecemos demais sobre tudo. Os cientistas acabam se achando as sumidades por dominarem determinados assuntos, em sua pequenez, acabam se declarando, se autodeclarando as sumidades. Mas, na verdade, a gente não conhece nem uma fração da verdadeira carta estelar, né? Da cosmografia celeste. Só quem tem todo o conhecimento dessa cosmografia é Deus. Deus é quem sabe a extensão dessa cosmografia, dos mistérios do universo. E podemos imaginar, então, que a luz que pode, na sua velocidade vertiginosa, viajar bilhões e bilhões de quilômetros e anos, se alguém perguntar para a luz
em determinado momento dessa viagem. Quanto que você já caminhou na direção do infinito? A luz certamente responderá que ainda não deu nem um passo no espaço de Deus. Qualquer explicação que nós possamos conjecturar a respeito da criação do Senhor, com certeza irá diminuir a própria criação, porque estamos aí falando da ordem do infinito. E se tratando de infinito, nós não conhecemos nada. Não conhecemos nada. O homem só comporta saber aquilo que está dentro da sua evolução. Só nos compete apreender sobre qualquer coisa diante daquilo que está nas capacidades do nosso conhecimento. Então, nunca teremos a posse verdadeiramente plena de todo o conhecimento, porque esse conhecimento, para o nosso estágio evolutivo, ele é relativo. Ele vai depender da nossa evolução. Porque muitas coisas estão aí adormecidas nos elos, nas dobras do tempo e espaço, por conta ainda da nossa falta de compreensão. Então, nós nunca saberemos, no nosso estágio atual de conhecimento, toda a verdade. A verdade será sempre relativa, assim como os Espíritos nos falam sobre a nossa felicidade. A felicidade que a gente consegue alcançar no planeta Terra é sempre uma felicidade relativa e muitas vezes fugaz, porque nós ficamos felizes com um carro novo, ficamos felizes com um apartamento novo, ficamos felizes em ter passado no vestibular, mas é uma felicidade fugaz, que aconteceu e na mesma hora vai embora. Daqui ao próximo mês você não está mais feliz com aquilo que você conseguiu, você já quer outra coisa. Então, essa felicidade se dará realmente quando alcançarmos o estágio de espíritos puros. Aí sim, nós poderemos sondar o que é a verdadeira felicidade em sua plenitude. Assim também é o conhecimento sobre todas as coisas. O próprio planeta onde nós moramos, encarnados e desencarnados, que aqui estão, em comparação com a galáxia à qual nós pertencemos, é como se não existisse diante do todo. É como se desaparecesse diante do todo. A própria galáxia da qual faz parte o planeta Terra, ela por si só, diante dos bilhões de galáxias que existem, ante aos outros desconhecidos do gigantesco sistema sideral, é um nada. Então, nós somos realmente uma partícula dentro desse universo, dentro desse gigantesco quadro sideral, do qual Deus é o centro de todas as coisas. A única coisa que nós sabemos com certeza é que a harmonia é a tônica da vida. E a beleza, ela está configurada em todos os planetas como expressão comum de todas as casas do Pai. Jesus dizia: na casa do meu Pai há várias moradas. Os telescópios humanos são instrumentos considerados pálidos diante da possibilidade de enxergar de um espírito angelical. Aquele que consegue alcançar regiões jamais imaginadas pela nossa mente e que nós não poderemos sondar em função do nosso próprio estágio evolutivo. O homem comum se comporta hoje em dia como verdadeiros animais, alguns de nós, porque nós tendemos a olhar sempre para baixo, enquanto nós temos aí nos céus estrelas que podem nos fazer convites para buscar novos entendimentos e perceber vibrações de outras pátrias, de outros corações que porventura já estejam aí na convivência de Deus e no seu melhor entendimento.
Então, Miramês, nesse livro, Maria de Nazaré, ele nos diz que até ele mesmo, quando foi levado a regiões mais superiores do plano espiritual, cada vez que ele ascendia mais e mais, ele ficava extremamente emocionado com toda a beleza que ele via dos novos planos que a ele foi concedido adentrar. E ele diz que até os espíritos mais evoluídos precisam se preparar emocionalmente para adentrar esses mundos mais venturosos, né? E diz mais que os grandes mestres do universo fazem os convites para que o homem comece desde já na própria carne a se depurar, nessa experiência do agora, na experiência desta existência, para que a gente possa começar a perceber o prêmio da verdadeira alegria. Esse título do capítulo de hoje, primeira vez que você lê, você dá a impressão que vai falar de algum espírito evoluído que caiu na tentação, porque o nome desse capítulo é A Queda de um Anjo. A Queda de um Anjo. E nós estamos falando de Maria. Na verdade, a queda de um anjo não significa que ela caiu na tentação, mas ele tenta aí descrever a grande jornada de condensação desse espírito evoluidíssimo, de plano a plano, até chegar no plano terrestre, né? Essa descida de Maria dos altiplanos, das regiões mais superiores do plano espiritual, ela foi cunhada com a mais profunda renúncia a favor dos homens da terra. Porque quando a gente pensa em um espírito elevado que já conseguiu romper todas as barreiras do materialismo e que agora habita numa região de um mundo superior, venturoso, e que vem à Terra para ajudar a nós, homens, a não sofrermos mais, é preciso que exista dentro desse coração uma renúncia muito forte, né? Então, Maria, dentro desse processo de reencarnação, ela assumiu um compromisso muito, muito sério. Essa descida de Maria das claridades espirituais até chegar nas sombras da costa terrestre, com um único objetivo, o objetivo de ajudar, o objetivo do amor, de servir a todas as direções, sem ao menos querer, por algum minuto que seja, que fosse a contrapartida, como nós humanos geralmente conseguimos exigir, né? Então Deus, Ele não esquece de nenhum dos seus filhos. E como prova disso, a gente pode pesquisar na história da humanidade e vamos perceber que ao longo dos séculos, vários luminares espirituais desceram à Terra para dar um impulso maior à humanidade, para nos fazer progredir, para nos servir de exemplo e fazer com que nós pudéssemos seguir um caminho, trilhar um caminho mais seguro. E esses vultos, esses grandes vultos, eles vieram em todos os ministérios do saber, em todas as áreas do saber. Maria de Nazaré, que todos conhecemos e amamos como um roteiro de luz dos nossos passos, foi um desses vultos que desceu essa distância inteira que existe entre ela e nós, e sim, em nenhum minuto com ansiedade de servir, mas sempre com a disposição de ajudar. Bom, bem lembrando que nesse processo de descida de Maria até encarnar, ao longo desse processo ela veio também organizando trabalhos em favor das almas perdidas. Ela, ao longo desse processo, em cada estágio dessa descida, ela organizou equipes de trabalho para o aprimoramento das almas.
E ela, junto com outros espíritos da mesma qualidade que ela, fizeram esse trabalho com a intenção de melhorar a atmosfera da Terra para que nós pudéssemos receber aqui Jesus. Todo esse processo levou muitos e muitos anos. Na relação de tempo e espaço que nós temos na Terra, o livro em algum momento diz que já tinha por volta de 1000 anos que já tinham começado o processo de condensação perispiritual de Jesus, para que ele pudesse reencarnar, e ainda assim o poder magnético da sua aura abrangia todo o sistema solar. Imaginem a grandeza desse Espírito e a grandeza dessa missão, da missão de Maria. Então, nesse processo de preparação da Terra para que pudesse vir a ter conosco o Sol maior, que foi Jesus, que é Jesus, uma sequência de profetas vieram antes anunciar a sua vinda e conduzir os povos à salvação. Contudo, embora esses profetas tivessem vindo antes de Jesus, somente a presença de Jesus para alguns, somente o contato com Jesus seria capaz de despertar nessas pessoas, nesses espíritos, a vontade de evolução, a vontade de se melhorar. Jesus, o Cristo, era realmente um sol, e era um sol que fundia todas as linhas do amor ao Pai para alimentar os homens e conduzi-los à alegria geral, à alegria eterna. Maria de Nazaré foi, nesse quadro, um instrumento divino para o aparecimento do grande mestre. Foi um instrumento escolhido por conta dos seus próprios, da sua própria condição, que ao longo de muitas e muitas encarnações já havia se depurado enquanto espírito. Allan Kardec, na Revista Espírita, ele faz um ensaio sobre os anjos decaídos, e ele diz que aquele conceito da Imaculada Conceição, que tanto é contestado pelos céticos, é na verdade essa situação, como por exemplo Maria, que já havia se depurado, se afastado de todos os sentimentos materialistas e já tinha se isentado de qualquer tipo de mácula que pudesse ligar ela aos sentimentos mais primitivos que trazemos na alma. Então Maria já era um espírito puro antes de vir à Terra. Certa feita, estava aqui com o Peixinho, presidente da federação, e conversando com ele, eu tive a oportunidade de perguntar por que no Evangelho, em algum momento, no capítulo 14 do Evangelho, se fala que Maria não fazia grande ideia da missão de Jesus. Aquilo me deixava com a pulga atrás da orelha, porque não há como conceber que o Espírito como Maria não tivesse seguido realmente os passos de Jesus enquanto ele estava na Terra. E eu fui perguntar a Peixinho o que ele achava sobre isso, que estava escrito no Evangelho. E ele disse assim: olha, qualquer que seja o Espírito, por maior que seja o Espírito, quando ele desce da claridade espiritual e vem para a Terra, ele entra no turbamento da carne. Ele acaba por realmente adentrar no véu do esquecimento. E a depender do próprio Espírito, da evolução desse Espírito, ele guarda maior ou menor consciência do seu planejamento. E ainda assim, aquilo ficava falando no meu ouvido, mas com a leitura desse livro Maria de Nazaré, dá para perceber a magnitude da moral do Espírito Maria, que na verdade ela tinha sim consciência da missão de Jesus, principalmente porque ela tinha sido educada no templo e ela era profunda conhecedora das Escrituras, e ela faz uma defesa inconteste de Jesus quando ela tem que apresentar Jesus pela primeira vez
ela tem que apresentar Jesus ao templo e ela responde uma bateria de perguntas que os sacerdotes fazem a ela, porque naquela época, se ele fosse realmente identificado como Messias, ela teria que entregar o bebê para ser cuidado pelo templo, pelos sacerdotes. E ela aí faz uma verdadeira palestra com a maior coerência que eu já vi na face da terra. E isso faz com que a gente pense que um espírito como esse não poderia jamais deixar de atender aos requisitos da missão do Filho, como Jesus. E a partir daí, ficou claro para mim que Maria, com certeza, tinha ciência do processo de todo o planejamento de Jesus. Né? Então, Maria de Nazaré, se nós quiséssemos definir a grandeza desse Espírito, por maior que fosse a inteligência da terra, qualquer um de nós aqui, o mais inteligente de nós, não teríamos condições de colocar em palavras o tamanho da grandeza moral desse Espírito, sem diminuí-la. Assim também Jesus. Nenhum de nós, nenhum homem teria condições de colocar em palavras a magnitude desses Espíritos. Jesus é figura portentosa que transcende qualquer habilidade terrestre e confunde os maiores sábios da terra, né? Porque ele é o Cristo cósmico. Então Jesus, ele veio à terra para realmente fazer com que nós conquistássemos um império, mas não o império que os judeus e os sacerdotes estavam esperando, porque eles esperavam que viessem à terra um vingador, aquele Messias que pudesse livrá-los do jugo de tantos anos sofridos, desde a época em que estavam aprisionados no Egito, e que pudesse libertá-los de todas as opressões sofridas dos outros povos. E Jesus veio realmente ajudar a conquistar um império, mas não foi o império através das armas ou da violência. Jesus veio trazer a conquista do império de nós mesmos, a conquista da nossa espiritualização sobre a nossa matéria, a capacidade que nós temos de ascender aos céus e nos aproximar cada vez mais do ponto de chegada do que do ponto de partida. Do processo de aprendizado e de melhoramento da alma, é preciso que nós possamos ir descascando as camadas que são mais grotescas. E essas são as ferramentas que Jesus traz para a gente. As ferramentas da religiosidade, do amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. É impossível amar a Deus se a gente não ama o próximo, já que o próximo é a representação de Deus. Então, o povo daquela época não conseguiu enxergar a grandiosidade da proposta de Jesus. E quantos ainda, nos dias de hoje, não conseguimos pôr em prática? Há mais de 2000 e tantos anos que a mensagem de Jesus veio e nós ainda não conseguimos pôr em prática. Não conseguimos ainda seguir os passos de Jesus. A exemplo do jovem rico, que tinha sido o próprio Miramês, autor espiritual desse livro, quando Jesus faz aquele convite: vende tudo que tem e me segue, aí terás um tesouro nos céus. Vai aos pobres e terás um tesouro no céu. Aquele jovem rico não conseguiu se despojar das coisas que tinha, porque já estava mergulhado em outros compromissos terrenos, e deu as costas a Jesus e seguiu. Daí Jesus dizer aos discípulos que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
E disse mais: a ele falta a caridade. A caridade, uma virtude que faltava ao jovem rico. E ele já tinha dito, seguia todos os mandamentos, mas faltava a caridade. Então Jesus veio trazer, na verdade, todo esse arcabouço de virtudes que fazem com que nós nos tornemos melhores, almas melhores. E dentro desse processo, planejamento da reencarnação de Maria, nós temos aí espíritos elevadíssimos envolvidos. Não só Maria, mas José também era um espírito muito elevado, muito espiritualizado, porque os dois foram chamados nos altiplanos espiritual para assumirem essa responsabilidade, e os dois aceitaram. Então Maria é a estrela que desceu do céu com a grande mensagem de esperança para que todos nós pudéssemos entender a mensagem do seu filho. A Galileia passou a ser vista do mundo espiritual como uma verdadeira zona de segurança. Foi feita pelos espíritos elevados, antes da vinda de Maria e de Jesus, uma limpeza da atmosfera da região, da atmosfera espiritual da região, né, que estava destinada a receber a boa nova, né? Jesus, o Messias de todos os profetas, principalmente de Isaías, que havia presenciado todo o cortejo messiânico de Jesus e o monumental trabalho de transformação da mentalidade do povo daquela época, passou a determinar uma forma nova de relação entre os povos, mesmo antes deles vir à Terra. Quando Maria, antes de Maria encarnar, todo esse preparo, toda essa orquestração do plano espiritual, com o único propósito de melhorar a atmosfera, o ambiente para que Jesus viesse. A Palestina se tornou um lugar de alta atração magnética das pessoas, porque tudo naquela região liberava um magnetismo especial. O mar da Galileia simplesmente liberava um aroma encantador, um aroma diferente, diz os espíritos. A própria coloração da água do mar da Galileia já trazia para aqueles que o apreciavam uma satisfação, uma sensação de reconforto, de regozijo, de refazimento. Os ventos lá na Galileia sopravam em todas as direções, disseminando não somente o ar puro, mas essas próprias partículas magnéticas fluidicamente modificadas, que davam a percepção às pessoas daquela época que alguma coisa muito boa estava para acontecer, alguma coisa diferente, como que anunciando um período de felicidade. Falanges de espíritos nobres subiam e desciam na região da Galileia. Na própria expressão, o mundo, o tempo, como verdadeiras estrelas iluminadas, elas tomavam parte em todos os cantos da cidade, sob a influência de Deus. A ordem era que toda a força do bem convergisse para a região de Nazaré. Legiões de espíritos angelicais se espalhando estimulavam todos os cantos e todos os reinos da natureza. Dizem os espíritos, os autores espirituais, que nessa época viam-se pássaros cantando de uma maneira esplendorosa, como nunca havia sido observado antes, que os peixes ficavam nadando na flor da água sem medo dos pescadores, que os animais passaram a ter uma relação de sensibilidade muito mais maior, muito mais forte com os homens do que jamais visto.
e que todos demonstravam o prazer de viver. Impressionante, como não acontecia em nenhuma parte da região. Então, todos procuravam a Galileia naquela época. Todos acorriam a Galileia, sabendo que lá o ar era diferente. Que até, muitas vezes, o ato de banhar-se no mar da Galileia já fazia bem, já curava algumas doenças. Então, o povo da região sentia-se mais feliz em função da atuação direta desses espíritos angelicais nos processos da natureza. Os templos estavam mais cheios. Os sacerdotes daquela época, daquela região, pareciam estar sempre mais inspirados do que outros sacerdotes das cidades vizinhas. Os céus davam a impressão de que as suas estrelas brilhavam mais. Os sábios admiravam mais as estrelas e, tirando delas, maiores anúncios esperançosos. Era desse ambiente de paz, de tranquilidade, de amor, que Maria de Nazaré se preparava para descer a carne e comandar um corpo físico como a mãe do Divino Mestre. Então, luzes bifazejas subiam e desciam da região e também alcançavam as profundezas da terra, alcançando as nascentes do Rio Jordão, onde magnetizavam e enriqueciam as águas, favorecendo um clima de paz que poderia se detectar, inclusive, nas proximidades de Damasco. Toda a Galileia, nesta época, estava sob uma profusão de luzes. O Espírito de Maria já estava na atmosfera da Palestina. Maria de Nazaré, ela é a fração divina do amor de Deus. O Espírito escolhido pela sua excelência, pelo conjunto das suas qualidades, que desceu à terra para nos dar esperança, para nos ajudar a enxergar o caminho. A vida de Maria, ela é repleta de estuante beleza moral, capaz de nos ajudar a remover do nosso inconsciente as mais profundas manchas de imperfeição. Podemos imaginar que quando um homem virtuoso é admirado, mesmo sendo ele repleto de qualidades, ao lado das suas qualidades superiores, ele ainda pode manifestar alguns erros vergonhosos, não é? Me lembro certa feita, quando estava eu na fila do tratamento para receber o broche, para ir para o tratamento de terça e quinta, uma pessoa me abordou e falou assim: que absurdo, você é palestrante da casa fazendo tratamento. Eu falei assim: mas o que é que tem isso? Eu também sofro, você acha que não sofro? Aí ela chegou assim: não sabia que palestrante tinha que fazer tratamento também. Então, lembrando disso, eu falo exatamente para qualquer um de nós aqui, que por mais que nós tenhamos qualidades, nós podemos também, do lado dessas qualidades, ainda ter erros, e erros que podem nos levar a sentir vergonha. Quem de nós aqui nunca ficou alterado no trânsito, por exemplo? Ou quando alguém atinge você em algum ponto que lhe é sensível? Quem de nós aqui nunca cometeu um erro? Não é? Mas quem de nós também não tem uma qualidade? Então, meus amigos, embora estejamos nesse estágio, estamos ao mesmo tempo na nossa meta maior, que é o caminho da perfeição, que é a meta de todas as criaturas. Maria, a mãe de Jesus, já estava em outro patamar. Ela já estava em outra faixa de evolução, porque ela já tinha, pelas suas conquistas próprias, se depurado, e ela tinha o brilho lirial já antes de encarnar na Terra. Então, pelas suas conquistas anteriores, como mãe, como filha, irmã, esposa, ela se transformou naquela
que poderia trazer luz à conquista de todos nós, à conquista de nós mesmos. Maria foi escolhida no reino do céu para ser chamada ao torvelinho da terra, a cumprir a sua missão. Em nenhum momento existe na história passagem onde Maria quis demandar da sua missão. Era um espírito extremamente consciencioso. E vários espíritos que, da mesma classe dela, a acompanharam desde o primeiro momento da descida de plano a plano até chegar na Terra, até o momento em que ela deixou a Terra, muito velhinha e idosa, em Éfeso, na casa de João. Foi decidido no plano espiritual que Maria deveria nascer na Palestina, onde milhares de outros espíritos, e de um certo grau de evolução, já a esperavam para ajudá-la na sua missão. Então Nazaré, essa cidade, serviu de berço para toda essa história maravilhosa que mudou a história da humanidade. Então, Nazaré fica ao lado do Monte Tabor, que foi lá, esse lugar se transformou no símbolo da força mediúnica de Jesus. Em Nazaré, nessa época, todas as criaturas exibiam beleza. Uma força se encontrava no ar, nas águas, e tudo podia ser registrado. Miramês até fala que todos os espíritos que viveram naquela época, nenhum desses espíritos que ali estiveram poderia jamais dizer ao contrário, né? Que até as plantações ao longo do Rio Jordão multiplicavam seus frutos, e os cachos de trigo avivavam-se como ouro, que todos os tubérculos plantados exigiam lugar maior para crescer, que as hortaliças que não davam em nenhuma região, na região de Nazaré, elas davam de maneira abundante. Então, diz Miramês que até a luz da lua incidia de forma diferente, especial naquela região. Em Nazaré, um casal simples, mas um casal de nobre porte, né? De porte bastante considerado ético, idôneo na sociedade em que viviam, estavam em casa. Os pais de Maria, os futuros pais de Maria, Eli e Ana. E esses pais já estavam conscientes da missão que eles teriam pela frente em conceber uma filha. E eles perceberam a entrada de 3 luminares, de 3 espíritos evoluidíssimos, Rafael, Gabriel e Micael, trazendo com todo carinho o espírito que seria Maria de Nazaré. Maria que tomou por empréstimo o sobrenome da cidade que a albergou. Então, nesse casebre, luzes fulgurantes tomavam conta. A falange de espíritos elevados, diante desse quadro, se ajoelharam em respeito à grandiosidade daquele momento. Maria adentra na qualidade de espírito ainda aquele casebre, e em sinal de respeito aos corações que a abrigariam nessa existência, Eli e Ana, se ajoelha também, e em testemunho de gratidão, pronuncia algumas palavras. Eu gostaria de ler o trecho para que não me furtasse qualquer pedaço. E ela diz assim: Deus de eterna solicitude, eis que me entrego aos compromissos firmados com todo o meu sentimento de obediência para convosco. Naquilo que desejais de mim, quero que se cumpra a vossa vontade e não os meus anseios. Para mim, constitui grande honra fazer parte da caravana da fraternidade, que deverá descer à terra para que o céu se faça no coração dos homens.
O meu ardente desejo era receber o brilho do grande mestre das estrelas. Há muito que alimento esse anseio divino no meu peito. Aspiro a ele e me foi dada a oportunidade de não somente vê-lo, mas conviver com ele nas linhas educativas por vós estabelecidas no roteiro do mundo. Para mim, isso constitui acontecimento acima da misericórdia. Isso é amor a me visitar no coração e transbordar o meu ser numa esperança que se renova e me liberta. Estou sendo amparada por 3 de vossos mais elevados agentes. Sei que não mereço, mas me silencio diante deles para ouvir a vossa vontade, que se serve desses luminares como canais que me educam, me instruem, me preparam para o aprendizado do amor. Se o mundo, meu Senhor, espera com ansiedade a chegada do Messias como Rei, como libertador das criaturas, eu compartilho dessa esperança e só tenho a agradecer pelo exemplo que devo dar de coragem, paciência, trabalho e amor em todas as circunstâncias que porventura surgirem. Tenho a maior alegria em ser a vossa serva, das mais humildes entre elas. Se por acaso eu tenha algo a mais que as minhas irmãs da terra, vos peço, Senhor, apogai-me, ao juntar-me a elas, que eu seja uma simples mulher, que nunca fugirá ao dever. Sei e sinto que estou diante de uma batalha em que os adversários são vorazes, onde se gera o orgulho e o egoísmo dominam, onde se alastra o ódio e cresce a perseguição. Entretanto, em vosso nome, desejo entrar na guerra com a bandeira da paz. Reparem a extensão da lucidez desse Espírito, que diante dessa missão de ser a mãe do Divino Mestre Jesus, ainda se coloca numa condição humilíssima e pede que realmente ela seja apagada os seus arquivos para que ela possa viver na terra, passar por essa missão como uma simples mulher. E a partir daí, vivenciar todas as batalhas que estariam ali programadas do ponto de vista da mãe, do ponto de vista de alguém que ama, de alguém que pode dar o exemplo do amor na vivência carnal. Então Maria, ela se transforma nesse grande exemplo, nessa grande figura, nesse arquétipo de todas as mães. A família de Maria, ela tinha sido avisada através do sono, né? Eli e Ana tinham sido levados em desdobramento a regiões espirituais altamente dignas e elevadas e cientificados do nascimento da filha, que na programação de Deus deveria gerar o Messias. E eles, ajoelhados nesse momento, passam a ter uma conversação direta com os anjos de Deus. E ele diz assim: à frente dos dois apresentavam-se a entidade Gabriel, portadora de todas as qualidades de mestre, revestida de intensa luz em policromia que os sentidos não podem perceber, e falou-lhes com simplicidade na acústica das suas consciências. Meus filhos, é da lei que nunca devemos forçar as consciências, nem violar o sentido de quem quer que seja. Aqui estais para nos ouvir, mas podeis decidir de acordo com as vossas próprias vontades, sem a nossa interferência. Apenas vos convidamos para que possais ajudar na maior de todas as missões empreendidas na face da terra, a missão de cooperar com o Messias na difusão da boa nova do reino em favor de todas as criaturas. Gabriel estava inundado de luzes que faiscavam em todas as direções. Eli e sua companheira não suportavam as emoções e tinham algumas noções do mundo espiritual só por teorias e por intermédio de alguns pergaminhos. Todavia, daquela forma, nunca tinham imaginado estarem frente a frente com o representante dos céus, e principalmente dando-lhes uma incumbência daquele porte.
As lágrimas nublaram o entendimento de ambos. As duas almas aos pés de Gabriel, na mais elevada emoção espiritual, olhavam uma para a outra, e em sinal de aquiescência e submissão ao convite dos céus, Eli, com toda a doçura do coração, falou com humildade diante do ser, cuja presença, ao tentar descrever, ofusca as letras das mais altas filosofias. Senhor, não temos qualidades para abraçar e nos revestirmos com os tais compromissos que ora nos empregais. Por Deus, pedimos que nos ajudeis a suportar e a cumprir a missão que nos entregais, em nome daqueles que é a luz de todos os continentes. Compadecei-vos de nós, o anjo de Deus. Sei que não vos faltará boa vontade, tanto a mim quanto a minha companheira. O que tememos é a estrutura espiritual que nos falta alcançar. Vocês vejam que, diante de uma situação de compromisso desse, o nível de entendimento desses espíritos envolvidos já era altíssimo. E que todos eles pediam aos céus, a Deus, somente força para poder conseguir levar adiante, dar cabo a esse empreendimento. Então, por isso que quando eu comecei a falar, eu quis fazer uma analogia com as mães e os pais que aqui estão, do compromisso com seus filhos, com a educação dos seus filhos, de maneira que possam realmente tirar deles a melhor conduta, né? E sempre orar para que os espíritos do bem possam nos ajudar na educação dos nossos filhos. A gente tem uma ideia, quando a gente fala de Maria, a gente tem uma ideia de que uma Maria talvez adulta. Mas a gente deve lembrar que alguns dos nossos livros da literatura complementar, exemplo de Humberto de Campos, na psicografia de Chico Xavier, nos traz que Maria provavelmente nasceu entre o ano 18 e 20 a.C. Se ela nasceu no ano 20 a.C., por exemplo, e Humberto de Campos define o ano 5 a.C. para o nascimento de Cristo, então podemos imaginar que Maria casou aos 14 anos. Casou aos 14 anos e mais ou menos entre 6 e 9 meses depois teve Jesus. Era uma adolescente, mas que já guardava na sua consciência toda aquela estrutura moral que era necessária para essa missão, que já era também do seu próprio feitio, da sua idiosincrasia de espírito elevado, né? E muitas vezes nós nos deparamos com alguns questionamentos até engraçados. Muitas pessoas dizem assim: mas Jesus teve irmãos ou não teve irmãos? Alguns dizem que Jesus teve irmãos. Na passagem do Evangelho, por exemplo, quando se diz que Maria e os irmãos de Jesus foram buscar Jesus quando souberam que ele estava palestrando numa casa em Cafarnaum e estava criando um grande tumulto. E quando chega à porta, de tantas pessoas que haviam naquela casa, não conseguiram entrar. E alguém disse para Jesus: sua mãe e seus irmãos estão aí fora querendo ter contigo. E Jesus diz: quem são os meus irmãos? Quem é a minha mãe? Algumas pessoas dizem que Jesus não teve irmãos. Outras pessoas, outros estudiosos, dizem que naquela época, do hebraico ou do aramaico, se chamava irmãos e primos pela mesma palavra. Então é possível que, como já era de costume as famílias serem volumosas naquela época, que na verdade os que chamavam-se irmãos de Jesus fossem seus primos, porque naquela linguagem uma palavra designava as duas coisas. O primo era chamado de irmão, né? E por outro lado, algumas pessoas dizem que não, que o primeiro evangelho foi escrito em grego e que a palavra irmão em grego se fala adelphos e primo se chama anexos. Mas
Existe grande discussão sobre isso, mas existe também algumas comprovações do próprio Evangelho, quando no momento da crucificação de Jesus, Jesus, já nos seus momentos finais, vira para Maria e diz: mulher, este é o seu filho. E diz: João, esta é sua mãe. Algumas pessoas chegam a dizer: se ele tivesse outros irmãos, não seria natural que Jesus falasse, que os outros irmãos ocupassem o lugar de filho naquele momento? De qualquer forma, o que fica ali taxado é exatamente a grande questão da família espiritual. João era o grande apóstolo, o apóstolo amado de Jesus. Era aquele filho de Zebedeu que conseguiu demonstrar em seu coração mais a capacidade de amar. E a partir dali, Maria passa a morar com João. Não no mesmo momento, porque Maria, depois da crucificação de Jesus, foi morar na Bataneia com alguns parentes de José. E João, porque não tinha casa, nem conseguia ainda se sustentar, se mudou para Éfeso. E quando chegou lá, com a divulgação das palavras de Jesus, um cristão doou-lhe a casa e passou a ajudá-lo nas suas despesas, e ele foi imediatamente buscar Maria para viver com ele. Então Maria, desde sempre, exerceu esse papel da grande matriarca. E Maria muitas vezes recebia todos os transeuntes, os doentes, na sua casa, e de João em Éfeso, e tratava aquelas pessoas com a ternura maternal. Tratava a todos como se filho fosse. Então, nesse mês das mães, que nós possamos enternecer os nossos corações e pensar na missão desse Espírito que se desdobrou em amor e doação e conseguiu deixar para nós todo esse caminho seguro de como agir, de como se colocar diante das questões. Então, gostaria de agradecer a todos pelo momento de hoje e lembrar mais uma vez que não devemos tomar a mensagem pelo mensageiro. Acreditamos que esse livro é um livro de tamanha expressão, muito importante para o conhecimento espírita, e recomendamos a leitura desse livro, Maria de Nazaré. A todos, muito obrigado e boa noite.